Olá, tudo bem? Então, vamos falar agora sobre fluxos migratórios, efeitos na produção e na transformação das culturas. Então vamos lá. A gente vai estar falando aqui, tá? Pelo seguinte, nós estamos falando aqui também dentro do Brasil, falando sobre migração brasileira, sobre a formação da população brasileira, a gente está falando sobre as pirâmides etárias brasileiras, e isso aqui é interessante que também aplica não só no Brasil, mas aplica em outros países, mas esse conceito aplica também no que nós estamos estudando, tá? Veja só, a migração é um fenômeno que existe desde os primórdios da humanidade. Nas últimas décadas, os movimentos migratórios entre países e continentes se intensificaram, principalmente devido ao desenvolvimento desigual das regiões do mundo e da multiplicação de conflitos. No caso aqui, os fluxos migratórios fazem parte do processo de globalização, quer dizer que tem emigração e imigração. Desde os tempos mais remotos, as populações deslocam-se de uma área para outra, à procura de locais em que possam encontrar melhores condições de vida. Isso eu acho que é o termo principal, é um conceito principal, né? Melhores condições de vida. Geralmente a pessoa quando vai para outro lugar é justamente buscando uma condição melhor de vida, né? Uma questão financeira, uma paz, sossego, mas sempre buscando dentro desse ponto uma melhor condição de vida, né? Daí, de acordo com a ONU, estima-se que cerca de 180 milhões de pessoas residam fora do país que nasceram. No final dos anos 90, assistimos ao maior fluxo migratório de todos os tempos. 3% da população mundial, tanto de imigrantes altamente qualificados quanto de ilegais. Então, na década de 90 foi muito forte isso. A definição de imigrante em muitos países é artificial. Na Alemanha, por exemplo, não é considerado estrangeiro um descendente de alemão. Já no Japão ele é considerado, né? Imigração. Segundo o historiador e cientista político Demetrios Papademétrio, o fluxo migratório diminuiu na primeira década do século XXI. Segundo ele, a crise econômica iniciada em 2008, lembra lá? A bolha está sufocando o apogeu histórico de modalidade populacional. Alguns tipos de migração. É aqui que nós vamos ver melhor, né? Definitiva, quando a migração não retorna mais à sua região. Cidade, país de origem, como ocorreu com os imigrantes que vieram para o Brasil no século XX ou no período colonial. Eles vieram para cá e ficaram. Então foi uma migração definitiva. Então até hoje aí os descendentes aí. Temporária, quando o migrante fica na região para onde migrou por um tempo determinado, como ocorreu com estudantes que vão fazer intercâmbio no exterior, por exemplo. Quer dizer, eles vão voltar. Estão lá fazendo lá o intercâmbio, mas vão voltar. Espontâneo, quando ocorre por livre vontade do migrante. Vou viajar, fui. Forçada, quando o migrante é forçado a sair de seu país, como ocorre nas ditaduras em que os opositores do governo são expulsos. Então quer dizer, o que aqui é muito refugiado político, né? Os refugiados de guerra, né? Então, os exilados, né? Então, nesse caminho aí. Planejada, quando é realizada a fim de cumprir um objetivo, como no caso da construção da hidrelétrica que une cidades. Então, quer dizer, veja só, como posso falar aqui, a pessoa, ele está colocando aqui no caso, cumprir um objetivo, né? Eles vão construir uma hidrelétrica que vai inundar aquela região. Então, quer dizer, ele vai sair, por exemplo, tem algumas regiões ali em Foz do Iguaçu que teve que sair da região que as pessoas
porque a represa binacional Itaipu cobriu com água. Então ele teve que sair de lá. Êxodo rural, saída de grandes levas de imigrantes nas áreas rurais em direção às cidades. O êxodo rural a gente vê aqui, principalmente aqui, aconteceu bem forte na década de 60. Na década de 70 teve uma situação que aconteceu na região aqui de Curitiba, região do interior do estado do Paraná, que muita gente saiu do interior quando aquela geada negra em 75, que congelou tudo, né? Choveu, e daí depois da chuva o céu limpou e ocorreu a geada. Então a geada negra acabou com plantações imensas de café. E o que aconteceu? Não tinha, a população no interior não tinha o que trabalhar, alguns saíram de lá e foram para as grandes cidades. Mas assim, a questão do processo de industrialização também tem um fator. As pessoas saírem do campo, né, para ir para os grandes centros para buscar uma melhor condição de vida e tal, né? Daí, migração sazonal, no caso transhumância, né? Transhumância, isso mesmo. Quando é temporária, né, o imigrante sai de um determinado local em um determinado período do ano, retornando em outro período do ano, como acontece com o Nordeste do Brasil. Né? Nomadismo, migração característica de determinados povos que não têm uma habitação fixa. Não é isso? Quer dizer que eles vivem migrando, nunca param. Não tem um local, eles vivem andando. É o famoso nômade mesmo. Deslocamentos pendulares ou diários. Esse aqui vocês fazem. Tá? Migração própria nas grandes cidades, nas quais milhões de trabalhadores saem todas as manhãs de suas casas localizadas em bairros distantes em direção ao trabalho e voltam no fim do dia. Quer dizer que vai no mesmo dia, volta no mesmo dia. Vai no mesmo dia, volta no mesmo dia. Tráfico de trabalhadores. O tráfico de trabalhadores dos países mais pobres para os mais envolvidos, por meio de agenciadores, cresce a cada ano. O rígido controle da migração dos países ricos, com o estabelecimento de barreiras, é uma intensa vigilância, não consegue impedir essa atividade clandestina. Esse aqui é aquela parte que muita gente vai para os Estados Unidos trabalhar, atravessa pelo México ali. Né? Também tem isso. E tráfico de pessoas também, né? Efeitos sociais e culturais. Nenhum tipo de imigração é imune a efeitos culturais, seja para os que chegam ou para aqueles que recebem os migrantes. Quem chega traz valores, línguas, comidas e costumes. Quer dizer, você tem uma língua, você tem um costume, né? Você vai influenciar. A gente vê vários povos aqui no sul, migrantes, que acontece? Que eles desenvolvem a cultura deles, a cultura italiana, polonesa, ucraniana, né? Você vê os eventos que eles fazem. E isso acaba influenciando a cultura da nossa região. O sul do Brasil é uma influência de uma cultura europeia, não é? Essas características acabarão por exercer influência umas sobre as outras. Entenderam? É bem isso que eu acabei de falar. Efeitos políticos. A grande novidade da situação é que os imigrantes não mais aceitam passivamente seu destino como criaturas inferiores. Em vários países europeus, a rede de proteção social é aplicada igualmente para a população local e para os imigrantes. Então, quer dizer, todos têm regras, todos têm lei. Se algum imigrante chegar numa região e fizer alguma coisa errada, ele vai responder por isso. Daí aqui, ó, que eu falei até já hoje, tabela de migração japonesa. Issei, japonês que imigra para as Américas. Nisei, filho de imigrantes japoneses nascido nas Américas, não é considerado japonês, hein? Sansei, neto de imigrantes japoneses nascidos nas Américas. E Yunsei, bisneto de imigrantes japoneses nascido nas Américas. A migração e a xenofobia. Né? A imigração de brasileiros se restringia a uma mão de obra muito qualificada, denominada migração de cérebros.
Os imigrantes brasileiros estão voltando da Europa, pois a expectativa deles está baixa. Então, o que vai ser xenofobia? Desconfiança, temor, pessoas estranhas. A gente vê isso muito, principalmente na Europa, né? Que eles têm um certo preconceito de pessoas de outros países. Na Espanha, muito forte. Tem fila para espanhol e tem fila para imigrante. Ir para os Estados Unidos da América, né, para trabalhar é bom, mas é preciso não gastar com nada, pois tudo lá é muito caro. Vamos dizer assim, vamos dizer aqui, o que é caro lá é moradia. Comida, carro, não é. Mas só que tem um detalhe, lá não tem garantia trabalhista como tem aqui. Se você for analisar o que você ganha por hora lá, é muito mais do que aqui no Brasil. O poder de compra lá é maior do que aqui. O que pesa lá é moradia, né? Um exemplo que ele coloca aqui de xenofobia, que eu falei, é a Espanha. Né? No caso, ao chegar na Espanha, precisa ter um hotel, um número de dinheiro X e tal. Vamos dizer assim, senão você é mandado de volta para o Brasil. Então, tanto é que existe, acho que foi no final do ano 2019, chegava brasileiro lá, turista, eles mandavam de volta para o Brasil. Não, você não vai passear aqui não, você vai voltar para o Brasil. Então eles começaram a fazer isso, como também no Brasil, em uma forma de retaliação também, quando chegou um avião da Espanha, eles mandaram todos de volta. Né? Mas agora sim, uma pergunta fatal. Você sabe a diferença entre imigrantes e emigrantes? Veja só. Então vamos lá. Então tá aqui a resposta. Imigrante entra no país. Emigrante sai do país. Eu brinco aqui com a história da sogra. Quando a tua sogra vem para casa passar uns dias com você e quando ela tá indo embora, tá? Então assim, é uma brincadeirinha boba, mas eu tenho certeza que vocês vão guardar, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e nós conversamos nas próximas aulas, tá bom? Tchau, tchau, gente!